Olá, pessoal, você tá ouvindo esse podcast. Toda vez que eu vou começar esse podcast, eu começo pensando que é um canal, e eu sempre acho que é você tá assistindo, mas na verdade é você estar ouvindo. Bem-vindos ao Empretecendo, esse podcast semanal que tá indo ao ar todas as sextas, aqui por esse stream que você tá ouvindo, isso mesmo, porque como são muitos, né? Google Podcast, Spotify, Rádio Public, não sei, meu inglês é péssimo. Ou se você também estiver ouvindo no Anchor, ou Anchor, não sei, gente. Tô estudando inglês nessa quarentena. É só você ouvir toda sexta-feira, tá bom? Deixa eu me apresentar, eu me chamo Eduardo Braga e você me encontra lá no Instagram pelo @empretecendocast, no Twitter como empretecendocast e você pode mandar um e-mail pra gente pelo empretecendocast@gmail.com. E hoje eu não tô sozinho, como vocês viram aí no título e na capa desse podcast, desse episódio. Eu tô aqui com aquele que prometeu estar escrevendo uma ficção durante essa quarentena. Recebam com muito carinho o nosso querido Erlane Caetano. Oi, Edu. Oi, todo mundo que tá escutando esse podcast maravilhoso que é o Empretecendo. Gente, que felicidade. É uma honra estar aqui participando contigo. A gente tá se encontrando assim, conforme as restrições, né? Cada um na sua casa. Eu tô aqui olhando pra ele via Skype. A gente tá gravando esse podcast assim, remotamente. E eu acho que pra mim é uma honra te receber. A gente já tem uma amizade de longo tempo desde o YouTube. A gente tá só fortalecendo o vínculo. E pessoal, como eu havia falado pra vocês, o Erlânio tem uma bagagem incrível desse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é o universo geek, a relação entre personagens negros e o universo geek. Como esses personagens negros estão inseridos no universo geek. Olha, Edu, primeiro eu tenho que te agradecer por esse convite de eu estar aqui nesse podcast maravilhoso. E como você já mesmo disse, a gente está seguindo todas as recomendações da OMS e autoridades da saúde, cada um na sua casa. Então, por favor, você que está escutando esse lindo podcast, fique em casa, porque a gente está assim, ó. A gente tem a tecnologia a nosso favor e esse podcast não pode parar, né? É isso. Cara, é muito interessante falar sobre personagens negros no universo geek, porque eu tenho pouquíssimo contato com esse universo. Eu quero começar já com esse recorte. Eu tenho pouquíssimo contato com esse universo, por isso que eu quis trazer alguém que eu sinto que manja muito a respeito. Erlânio, é bizarro porque tava aqui pensando no que a gente ia falar nesse podcast e tentando lembrar de referências na infância e é quase zero, né? Olha, Edu, realmente, esse é um ponto muito importante, essa questão da representatividade, principalmente no mundo geek, sabe? Que quando a gente para hoje, em pleno 2020, e pensa na nossa infância, algum tipo de representatividade negra no universo geek, você não consegue já de cara dizer o nome de alguém ou o nome de um personagem. Você tem que pensar um pouco, né? Agora, pra quem não sabe o que é o universo geek, que universo é esse? O que é que ele engloba? Ah, é sim, verdade. Deixa eu te contar então, Edu. Primeiro eu quero agradecer por você achar que eu sou sabe, um pote assim cheio de referências do universo geek. O que que eu vou dizer na minha humilde opinião para todos que estão ouvindo esse podcast, Edu? É que o mundo geek nada mais é do que já está entranhado na nossa sociedade já há um bom tempo, que envolve muitas coisas da arte cênica, de desenhos e de cinema, tudo, envolve tudo isso. Tanto na parte de jogos de videogame, tudo, cinema, videogame, arte, desenho, histórias em quadrinhos, anime, isso tudo engloba o universo geek, que é o mais conhecido também como o universo nerd, né? Exatamente. Porque, olha, eu lembro que quando eu criança, faz um tempinho, porque sou da década de 90, não sou tão jovem quanto você. Eu também sou da década de 90, viu? Eu lembro, por exemplo, de assistir o Super Choque, que era um desenho animado que eu assistia na minha época. O que é que eu lembro? Eu lembro de pouquíssimas referências, é bizarro isso. Porque a gente não consegue pensar exatamente. Exatamente, isso do desenho do Super Choque foi nos anos 2000 e quero deixar bem claro e registrado aqui, Edu, que foi um super-herói muito mal aproveitado na DC, deveria ser muito mais bem aproveitado no universo da DC Comics, que é dona do Super Choque, viu? Ah, por que que você acha? Porque o desenho Super Choque, não sei para as pessoas que não assistiram, é de uma representatividade tão grande, além de falar sobre o racismo e envolver essa questão de poderes mágicos e tudo, sobre muita coisa o desenho. Ele fala sobre drogas na adolescência, ele fala sobre muita coisa.
e que ele passa, o desenho passa de uma maneira muito tranquila e leve para as pessoas entender a sociedade que a gente vive, entende? E no mundo de hoje não é tão bem aproveitado. O herói em si, ele tem uma história magnífica, o Super Choque. Eu tô aqui lembrando, falando contigo, tentando lembrar, e tô lembrando que a Tempestade do X-Men, ela é negra, não é negra? Com certeza, ela é até africana, linda, maravilhosa, a Tempestade. Pesado, porque eu, muito criança, muito alegre, vocês vão me entender. Eu era muito a Tempestade quando eu tava brincando. Meu Deus. Ah, é uma boa referência. A Aurora é uma grande referência. A Aurora, pra quem não sabe, gente, é o nome da heroína Tempestade, tá? Ah, que legal. Gente, tá vendo? É disso que eu tô falando, é dessa bagagem que eu tô falando. Não entendo nada, meu Deus. Nossa, a Aurora, ela já foi até venerada como a deusa da chuva por várias tribos africanas, viu? Mas isso é real? É uma história? Isso é da história da heroína Tempestade. Da história da personagem. Isso, é a Que história da Tempestade. bafo! É, Não sim. sabia. Só que assim, o altruísmo dela era tão grande nessa questão de querer ajudar o próximo, que aí o altruísmo dela falou mais alto e ela largou esse papel meio que de divindade e se juntou com a galera dos X-Men que todo mundo aí conhece, né? Ai, mas pensando bem assim, agora quando a gente tá conversando, eu fico aqui lembrando das várias personagens e me veio à cabeça a Diana do Caverna do Dragão. Ela também era uma mulher negra. Com certeza. Tá aí uma referência da nossa infância que a gente não automaticamente não lembra de imediato, mas a gente vai pensando, a gente vai se tocando. Será que a gente não lembra porque a Diana era meio apagadinha na série, no desenho animado? Porque não é uma personagem que me marcou, por exemplo. Então, Edu, essa parte que você falou da Diana ser um pouco apagada, eu coloco isso porque ela é de uma classe nos jogos de RPG. Sim, o desenho ele é baseado em um jogo de RPG. E na minha humilde opinião, ela é classificada em um tipo de jogador, vamos dizer assim, do personagem, um pouco mais abaixo do que os outros personagens. Porque quando a gente fala de jogo de RPG, automaticamente a gente lembra do bárbaro, a gente lembra do mago, a gente lembra do cavaleiro, do ranger, sabe? Da Ladina, que é o caso da Sheila, outra menina. E no Diana ela é uma acrobata. Então, na minha humilde opinião e pelas coisas que eu já vi por aqui, dos jogos que eu já joguei, é difícil, extremamente raro, vamos dizer assim, uma pessoa selecionar uma acrobata para jogar um jogo de RPG. Mas ela existe. Eu acho que o apagamento da personagem sobre o desenho é em relação ao tipo de personagem que ela é. Por isso que eu também concordo com você nessa questão que, por ela ser apenas uma acrobata, ela se torne um pouco mais apagadinha do que os demais do desenho. Ah, entendi. Nossa, que bacana. Agora, eu tô falando aqui dos desenhos que eu lembro, porque muitos desenhos, por exemplo, eu não assisti. Eu vou ser crucificado agora porque, por exemplo, eu não assisti Pokémon. Nenhuma era de Pokémon. Não conheço nada de Pokémon. Será que tem algum personagem lá que a gente possa usar como referência? Olha, tem um personagem do Pokémon que é o Brock. Eu acho que o nome dele é assim, Brock, ou é Rocky. Ele é um personagem negro. Agora eu também vou te dizer uma coisa do que eu também vou ser muito crucificado, porque de desenhos japoneses eu sou limitadíssimo, porque eu não tenho esse costume de assistir esses animes. Então assim, Pokémon também sou zero. Mas eu sei que existe um personagem lá, um personagem que o Brock, ele. Acredito eu que ele é um personagem negro, porque ele é mais escurinho do que os outros. Então, olha, tem um herói que assim que eu gostaria muito de mencionar aqui, Edu, Claro. que recentemente, de 2018, ele cresceu muito na questão da popularidade. E se eu não me engano, esse herói, por ter feito um filme de pessoas em live action, assim, saiu de desenho para uma live action. Se eu não me engano, foi o primeiro filme de super-herói que foi indicado ao Oscar, ou se foi o segundo, uma coisa assim, que é o filme do Pantera. Ai, cara, não fala. Sabe por quê? Eu vou só te interromper pra te contar a experiência que foi assistir o Pantera.
Pode falar. Eu via muita gente falar sobre o Pantera Negra e eu queria muito experimentar assistir. Eu acho que mais pela questão da representatividade mesmo. Eu tava querendo me sentir representado assistindo aquele filme. E quando eu vi o elenco, sei lá, majoritariamente negro, eu assisti aquele filme e fiquei pensando assim, é uma sensação bizarra que eu não sei se você vai entender, mas eu acho que outras pessoas negras no Brasil, outras pessoas que ouvirão esse podcast saberão o que eu senti naquele momento, porque quando eu assisti, eu me emocionei do começo do filme ao final e pensei assim, poxa, deve ser assim que uma pessoa branca se sente representada, porque não era a minoria de negros, era uma maioria, era a grande maioria, era a maioria absoluta. E eu fiquei assim, caramba, que sensação incrível de assistir esse filme. Nossa, sensacional. E você conhece ele desse universo desde quando desenho animado, né? Eu não conheço, eu só conheci o herói no live action. E fiquei encantado pela história, sabe? Sim, tem o T'Challa, né? Que é o personagem do Pantera Negra. Ele tem desenhos, ele tem história em quadrinhos. E assim, o engraçado também, Edu, é que esses personagens que a gente está falando, de infância e tudo e tal, já vêm de outras eras, de outras décadas. O Pantera Negra, como ficou mundialmente conhecido de 2018, que quando saiu o filme dele, em relação à história dele, à vida dele, mas ele é um super-herói da década de 60, aonde o racismo era muito maior muito maior que Claro, hoje. década de 60, Black Power, Black is Beautiful, surgia o movimento contra o racismo nos Estados Unidos, ganhava forma, aliás. Exato, exatamente. E assim, falando da representatividade desse filme, eu fiquei muito encantado com a trilha sonora também. É um filme que tem uma trilha sonora muito marcante, com traços muito étnicos, muito africanos, e dessa questão do continente africano, né? E eu acho que, inclusive, essa Wakanda que é pintada ali, que serve de cenário para esse filme, eu acho que ela é uma referência muito grande dessa tentativa de trazer a África, trazer os negros para a África, sabe? É engraçado essa situação, Erlane, porque uma vez eu assisti a um vídeo de uma youtuber chamada Gabi Oliveira, lá no YouTube, e eu assisti um vídeo onde ela vai ao continente africano. Ela visita um país da África pela primeira vez. E ela faz um relato muito, muito, muito emocionado. Foi muito difícil assistir aquele vídeo sem também se emocionar, porque ela fala assim, aqui eu me encontro com outras pessoas da mesma cor que eu, que ela é uma negra retinta, com um cabelo parecido com o meu, com cabelo crespo, cacheado, das mais diversas curvaturas. E aqui eu não sou vista como alguém diferente, porque eu sou igual a todo mundo aqui, no sentido de se sentir, se pertencer àquele lugar. E eu acho que o cenário de Wakanda, pelo menos a mim, eu não conhecia o Wakanda, eu não conhecia o personagem, mas quando eu assisti aquele filme, eu fui transportado para um cenário mesmo de ancestralidade. Talvez fosse isso que eles quisessem passar. Eu quero mencionar aqui, Edu, a Shuri, que é a irmã do T'Challa, que também pertence ao filme do Pantera Negra, uma curiosidade que eu achei muito relevante nesse universo geek, é que nas historinhas de quadrinho, a Shuri é ela que se torna Mulher de Ferro. Caramba! Agora, Erlane, eu fico muito confuso quando eu vejo alguma coisa que é baseada em história em quadrinho, porque quando vão adaptar, eles têm a liberdade de fazer modificações, né? É, exatamente. Porque assim, quem gosta de ler assiduamente uma história em quadrinho, então assim, para quem vai fazer um filme, eles querem inovar para que o público que lê a história em quadrinho também possa assistir sem já saber o que é que vai acontecer, né? Então tem algumas historinhas em quadrinhos que fazem essa referência da Shuri sendo a Mulher de Ferro, porque ela é de uma inteligência magnífica. O Tony Stark, ele se sente até meio que subestimado com a inteligência da Shuri, viu? Gente, mas eu achei muito empoderador quando eu a vi no filme. Ela é muito incrível. Nossa. Com certeza. Ainda nessa questão de super-heróis, nessa questão de representatividade, eu também tenho que deixar mencionado aqui o Cyborg. Cyborg é um super-herói negro, né? E ele é muito conhecido hoje, principalmente por conta do filme da Liga da Justiça, por conta do desenho de Jovens Titãs, que ele também pertence, né? Junto com o Robin. Gente, sabe que eu não conheço. É como eu te falei, eu não conheço esse universo. Eu conheci o Cyborg numa série que eu assisti na Netflix. Do Titãs? Exatamente, Titãs. Só que aí depois eu descobri que tem toda uma franquia. Tem Jovens Titãs, tem Jovens Titãs em Ação, quer dizer, tem várias adaptações, né? Não sabia. E eu me lembro agora que você falou nos Titãs, Edu,
Eu me lembro na época que a série estreou a primeira temporada, algumas pessoas criticaram pela personagem estelar ser uma mulher negra. Nossa, eu lembro disso. Sabe que esse aí foi o dia que eu descobri esses personagens? Foi nesse dia. Por causa dessa treta aí. Sério? Não sei porque, muitas pessoas falaram que não era pra ser, que a Estelar era uma alienígena e sempre foi uma branquinha e tal. Gente, tem história em quadrinhos que realmente a Estelar é uma mulher negra. Então não importa, sabe? Pra que isso, entendeu? E outra coisa, eu fico pensando assim, quando surgiu essa treta aí, eu fiquei pensando assim, gente, ela é um alienígena. Se quisessem pintar ela de verde, pintaria de verde. A Exatamente. questão é que realmente as pessoas não conseguem imaginar uma mulher negra numa posição de destaque. E assim, eu lembro que compartilharam a imagem dela ainda antes da pós-produção. Quer dizer, as pessoas nem sabiam como ia ficar o look final. Eu assisti a série, eu achei magnânima, os efeitos especiais incríveis. Eu não sou fã da franquia, eu não consigo falar como fã. Mas assistindo assim como alguém que viu casualmente a série, eu achei maravilhosa, personagem incrível. Realmente o problema é que as pessoas querem disfarçar o racismo com opinião mesmo. Exatamente. Existe aí essa questão de querer, vamos dizer que, esconder o preconceito, sabe, Edu? Porque garanto a você que se a Estelar fosse uma personagem toda de verde ou então toda de azul, ninguém iria falar tanto como foi dito quando a atriz era uma mulher negra, sabe? E ela fez o papel exatamente como tem que ser feito. Ela foi magnífica no papel dela. Cara, e eu acho muito bizarro isso, porque, ó, eu tava aqui lembrando que ainda nesse mesmo nicho aí de readaptação, de live action, essas coisas, eu lembro que quando surgiu agora que a Ariel vai ser uma menina negra, né? A Ariel da Disney. A gente fazendo aqui esse paralelo. Foi esse mesmo burburinho, foi essa mesma problematização. Ah, mas estão acabando com a minha infância, por que não? Eu fico pensando assim, é engraçado, né? Dizer que tá acabando com a infância, porque a gente cresce basicamente com pouquíssimos referenciais. Por que eu falo pouquíssimos referenciais? Você viu o esforço que a gente fez pra resgatar personagens negros que a gente conviveu com eles durante toda a infância. A gente teve que, sei lá, pesquisar, garimpar. Se a gente pensasse em qualquer outro herói que não fosse negro, nós temos bilhões de personagens com referência pra gente tratar aqui Exatamente. sem esse recorte racial. Mas é só porque as pessoas realmente se incomodam com a representatividade. Imagina quantas meninas negras se sentem representadas assistindo um desenho. Eu não sou fã, assim, eu não sou como você. Você, por exemplo, eu sinto que acompanha tudo. Sabe tudo sobre DC. Às vezes você faz umas enquetes no Instagram e eu fico sem saber opinar porque eu não sei de nada. Mas realmente, enquete no Instagram é pra mim saber qual a opinião das pessoas, independente de qualquer coisa. Certo ou errado. É mais pra uma movimentação, uma interação, sabe? Sim, sim. Cara, e assim, saindo do universo filme de super-herói, a gente tem muitos filmes também com os personagens emblemáticos, né? Com esse recorte racial. Mas eu ainda sinto que no cinema a representatividade ainda tá presa no nicho. Num nicho assim específico. Por exemplo, sempre que eu vejo um filme com um elenco totalmente negro, ou é um filme sobre escravidão, ou é um filme que vai te fazer chorar muito porque é sobre racismo. Raramente você consegue ver uma superprodução assim. Quando eu falo superprodução, eu falo com investimento de milhões de dólares, toda uma gama de atores negros. É muito difícil. É por isso que eu fiquei tão surpreso com a história por trás do filme do Pantera Negra, por conta disso. Era uma super produção, com personagens emblemáticos, incríveis, mas que não contava a história de derrota, de sofrimento, de tristeza. A gente tá cansado também só disso, às vezes. Com certeza. Eu tenho a mesma opinião que a sua, Edu. Eu não consigo ainda assim. Se existe filmes assim, por favor, que quem esteja ouvindo nos indiquem, né? Mas realmente eu não vejo assim filmes onde a maioria sejam de atores e atrizes negros que contem uma história para entreter. Geralmente ou é sobre escravidão, ou é sobre o documentário de algum personagem que pertence à história, do modo geral, ou então é realmente de sofrimento. Ou é muito pesado, né? Com certeza. Eu não consegui ainda assistir Olhos que Condenam. Eu não tive coragem de assistir Também não. ainda. Nem Mesmo eu com também não tantas assisti. indicações, eu não tive coragem. Porque pra mim é muito pesado, sabe? Uhum. E saber que é uma história real. Eu também ainda não assisti Olhos que Condenam. E realmente tem muita indicação.
muita indicação mesmo. Mas eu ainda também não assisti. Ah, sim. Não, em relação à parte de cinema, é mais fácil a gente falar de um ator específico, de uma atriz específica, tanto de filmes de mega produções, mas que existe um grande leque de atores brancos em cima disso, né? E também é fácil eu te falar aqui de um ator específico ou de uma atriz específica que faça parte de alguma série que hoje é de bastante sucesso, ou uma série mais mediana, mas mesmo assim causa um burburinho, do que eu dizer, não, ó, tá aqui, essa é uma história que é contada assim, 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 para que as pessoas se entretenham nessa sinopse, nessa história. É bem mais fácil eu te falar de um ator específico. É verdade, sim. E eu lembro que você foi uma pessoa que me indicou aquela série. Como é que chama? Como Defender um Assassino? Ai, olha, eu sou suspeito em falar dessa série, Edu. Eu sou muito suspeito em falar dessa série. Porque eu comecei a assistir a série, do nada, eu vi ali no catálogo da Netflix, e naquele tempo ela ainda não tinha colocado o nome abrasileirado, vamos dizer assim, da série. Naquele tempo se dizia ainda o nome em inglês, que é How to Get Away with Murder. Nossa, que pronúncia magnânima! Eu quero! E ela é uma série que é estrelada por uma atriz negra perfeita, que é a Viola Davis. Ela já ganhou Oscar e tudo. Gente, a Viola é tudo. É tudo de bom. E ela, e ela se entrega assim fielmente ao papel que é da advogada e professora Annalise Keating. Eu sou suspeito em falar dessa série porque ela é perfeita. Infelizmente, agora no início do ano está sendo passada a última temporada da série, está acabando, mas tá aí uma produção que assim veio para entreter, sabe? Não vê, a gente se emociona com a história da personagem, da história de quem se envolve com a personagem. É uma produção de entretenimento, diferente de produções que servem sobre sofrimento, vamos dizer assim. Primeiro eu queria saber se você tá gravando. Sim, 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 tá Ai, gravando. graças a Deus, porque eu não tô gravando. Tá, fala. Sabe uma coisa que eu me lembrei da infância que me remeteu? Power Rangers. Sim, nossa, Sempre tinha que ter, né? E não é um desenho, mas é uma coisa infantil, né, pra gente. claro. É da minha infância, é da sua infância. Da minha também assisti todas as temporadas que estão disponíveis na Netflix, inclusive. Tá tudo, né? Desde de Murphy até agora, né? Que é, sei lá, nem sei mais como é o nome. Mas realmente tem alguém ali de representatividade, né? Sim, sim, tem sim. É bem diverso, né? Eu não sei, eu não conheço o universo da criação. Eu curti muito, eu assisti muito quando criança. Eu não sei qual a gênese do projeto, mas realmente eu sinto que tem uma certa diversidade ali. Agora, pensemos numa coisa. É algo que eu sempre coloco assim em xeque. A gente tá vivendo essa tentativa de representar as pessoas e tudo mais, de ser representado. Aí geralmente o que as marcas, as empresas fazem para representar? Colocam 10 pessoas brancas e uma negra. Colocam, sei lá, 15 pessoas brancas, duas negras. Então a gente ainda tá engatinhando muito. Mas eu sinto que lá nessa época existia uma preocupação, acho que bem mínima, comparada com o que tem hoje. Hoje a gente já consegue perceber isso com maior diversidade. Inclusive, diversidade e desenho animado é um tema que a gente pode trabalhar depois no futuro, você e eu. A gente pode trazer outro episódio a respeito disso, porque tem muito material para isso. Não, se fosse pra gente ficar aqui e falando de toda a produção que existe em torno disso, dependente se é de tema, se é de um ator, se é de uma produção, a gente vai passar dias aqui conversando, opinando, concordando, discordando. E é interessante do que você acabou de falar, nessa questão de grandes empresas fazer isso, colocar 10 brancos e uma pessoa negra. Realmente, naquele nosso tempo, da década de 90, hoje eu pensando hoje, eu vejo muito isso que você acabou de falar. Tipo, de todos os Power Rangers, a maioria eram brancos, tinha que ter pelo menos uma pessoa negra ou então uma pessoa asiática, né? Era a cota. Era isso, era a cota. Era a cota,
sabe? Isso é independente de gênero. Amigo, mas eu fico pensando assim, muito do que a gente assistia na década de 90, no início dos anos 2000, a gente não conseguia refletir. Tem cada coisa que eu assistia que hoje eu fico pensando, meu Deus, que close errado isso. Então, a gente não refletia sobre essas questões, sabe? E além da gente tá falando nesse universo geek, né, de filmes e de desenhos e séries, tem um filme que recentemente foi você que me indicou, né, que é um filme da Netflix, que é que é um filme no inglês está Self-Made, né, mas aqui está traduzido como colocaram como A Vida e a História de Madame, agora eu não sei, é C.J. Walker. Eu ainda não vi esse filme, mas esse filme é muito bom, né? Esse é um filme muito interessante. Primeiro porque o elenco é um elenco majoritariamente negro. É uma história de para entreter mesmo, é um entretenimento. É uma minissérie, na verdade. É um filme, mas na verdade é uma minissérie porque são 3 episódios, assim, curtinhos, que dá tipo um filme de longa duração, digamos assim. E aí conta a história da primeira mulher a ser milionária nos Estados Unidos e era uma mulher afro-americana. Só que esse não é um filme bibliográfico, não é um filme que vai contar detalhes da história. E eu até sinto falta disso, porque como eles resumiram muito, às vezes, se você não prestar bem atenção, parece que tá mal contado, ou que foi muito rápido. Não sei. Mas esse é um excelente exemplo de um filme pra entreter. E assim, é baseado na história dela, mas não é fiel à história dela. Tem muita coisa que coloca aí. É igual as novelas da Record, sabe? Que coloca as histórias da Bíblia, tudo mentira. Você vai ler a Bíblia, se ler a Bíblia assistindo a novela da Record, vê que é tudo mentira, não tem nada disso. Então eles dão esse toque cinematográfico pra ser mais do entretenimento mesmo. Sei, a atriz, né, que faz essa minissérie aí, eu gostei dela no filme A Cabana, né? Que para quem não sabe, a Octavia Spencer fez simplesmente ela fez Deus no filme A Deus Cabana. é uma mulher negra, Erlânio. Nossa, Erlânio, eu não sou Ai. religioso. Eu não sou religioso. Eu já fui muito religioso. Aham. Mas eu li a Cabana umas 2 vezes e eu tava muito ansioso pra assistir a Cabana. E pra mim é um dos filmes que mais conseguiu se assemelhar à história narrada pelo Com livro. certeza. Eu me lembro de cenas de filme, eu lembro das partes da leitura que eu tinha quando eu estava lendo. Eu vi isso colocado só em imagens. Isso foi muito incrível nesse filme, né? E a Octavia Spencer, nossa. Nossa, eu acho que ela foi incrível. Ela foi incrível também em Histórias Cruzadas. E ela traz consigo na hora de atuar uma coisa que eu não sei explicar. Ela prende a gente assim de um jeito. E ela fazendo Deus em A Cabana, pra mim, foi muito importante. E as pessoas não entenderam o propósito disso. Que na verdade era mostrar que Deus assume as formas diversas. E Deus pode ser uma mulher negra, sabe? Quando a gente imagina Deus, a gente não imagina Deus como uma mulher negra. A gente imagina Deus como um homem branco. Olha aí, começa aí o recorte. Um homem branco, barbudo, atrás de uma birô, sendo malvado. A gente não consegue pensar na figura de Deus como uma mulher negra, né? A Bíblia não fala. Lá vai a gente falando aqui de Bíblia, meu Deus. Mas eu acho que esse foi o impacto desse filme. A Otávia sendo uma mulher negra, um Deus como uma mulher negra, pra mim eu acho que impagável. Assim, não tem que palavras pra descrever a genialidade que foi isso. Sabe, Edu, também uma coisa assim que é bom deixar registrado nesse teu episódio do podcast, além das produções internacionais do Mundo Geek, nós também temos produções nacionais. Eu quero deixar aqui claríssimo a Vanessa Oliveira. A Vanessa Oliveira é uma atriz negra que só eu dizer o nome dela, talvez muitas pessoas não a conheçam. Mas se eu dizer que ela fez a Joana na série 3% da Oh Netflix, my muita gente vai God! conhecer. Eu amo! Gente, 3%. A Joana carregou a série nas costas. Não tem ideia, você não tem ideia. Principalmente na terceira temporada. Ela carregou a série nas costas, essa atriz é incrível. Gente, eu não conheço, como é o nome dela pra eu anotar aqui? Vanessa Oliveira. Vanessa Oliveira. Caramba, verdade. Não, tem muitas. Tem uma imensidão aqui de atrizes e atores negros. Marcelo Melo Júnior é um ótimo ator. Camila Pitanga também é uma ótima atriz. Nossa, tem vários. Claro, nós temos vários, Tem nós Cris temos Viana, vários. Thaís Eu não sei Araújo. se você soube, mas eu já até gravei um vídeo sobre isso no meu canal. A
Como que chama a esposa do Silvio Santos? Silvia? Iris? Não, Silvia não. É Silvia? Não, a Silvia é a filha. Iris. Não sei o nome de ninguém. Silvia é a filha, né? Silvia é a filha. Então, a Iris Abravanel, que é responsável pelo setor de televisão lá do SBT, concedeu uma entrevista, eu acho que foi em 2018, dizendo que no Brasil não temos atores negros bons. Que isso. Sabe? Ela foi, assim, extremamente taxativa, racista, né? Eu vou logo dizer a verdade, ela foi extremamente racista. É isso, a gente tem uma série de atores, atrizes, não só atores, não só atrizes, mas artistas no geral, muito talentosos, né? Artistas no geral. Eu lembro também, ano passado agora, quando saiu a animação do Rei Leão da Disney em, vamos dizer, em live action na computação, os dubladores de Simba e Nala foram um ator negro e uma cantora negra. Sim, Ícaro Silva, né? Foi o Ícaro Silva. Ícaro Silva. Foi o Ícaro e a Isa. Exatamente. Maravilhosa. Amigo, você gostou desse filme? Conta pra mim. Olha, se eu for pegar uma obra da animação de 94 para um live action nessa questão de transformação dos animais mais próximo do real possível, olha, vou logo dizer uma coisa pra você, Edu. Eu prefiro a animação de 94 ainda. Sabe que muita gente que prefere a animação de 94, eu assisti esse filme faz um tempinho. Logo que saiu eu assisti, eu fiquei confuso se eu gostei ou não. Agora, eu tenho certeza que Aladdin eu não gostei. Não gostou de Aladdin? Não gostei. Assim, eu batei o olho e não gostei mais. Muitas pessoas falam que no Aladdin, a única coisa boa que tem no Aladdin é o Will Smith, que é um ator negro. O Will Smith foi incrível fazendo o gênio, mas eu acho que ele não conseguiu. Eu tô falando, eu sou zero crítico de cinema, sabe? Eu assisto em casa com pipoca, mas eu acho que ele não foi suficiente pra carregar o filme nas costas, como fez a Joana com 3%. A gente tava falando de coisas nacionais, já voltou pro cinema internacional. É incrível, né? A gente paga pau pro povo de fora. Amigo, a gente já tá com 42 minutos de áudio aqui. E a gente vai... Vocês precisavam ver a cara que ele fez. Caramba! Quando eu falei o tanto. Mas, ó, agora a gente vai indicar pra vocês... Eu separei aqui 2 indicações para fazer para vocês. O Erlânio também separou algumas. Mas antes, eu quero muito, muito, muito que vocês sigam o Erlânio no Instagram dele, nas redes sociais. Eu apresentei ele, pedi para ele fazer o merchan. Ele não falou da rede social. Você falou da sua rede social, amigo? Falei não. Ó, pois aí, no final do episódio... Fala pra gente como o povo te encontra nas redes sociais. Gente, vão lá no meu Instagram, que é @ErlânioCaetano, tá? Erlânio com H, certo? Vocês me encontram lá. Tudo junto, é só Tudo isso? Junto. Erlânio Caetano. Pronto. Acho muito chique quem tem Erlânio Caetano, tipo assim, Eduardo Braga, eu não consigo, não tem isso. Aí eu tenho que inventar um user. Não, o meu é assim, simples assim, Erlânio Caetano, pronto. Lá você me encontra, lá eu faço algumas interações às vezes, principalmente com o Universo Geek. E é assim, é uma interação, uma troca. Sim, ele faz umas enquetes, eu fico babando pela criatividade. É isso aí. Não, eu que agradeço, Edu, por você ter eu como referência do Universo Geek. Nossa, é muita coisa. Ei, amigo, olha, deixa eu te dizer, nesse quadro Plurais, primeiro deixa eu falar dessa vinheta, que você ainda não ouviu, porque a gente tá gravando, pra vocês verem, o universo paralelo dos podcasts. A gente tá gravando minutos depois que saiu o episódio 2, que foi quando saiu a vinheta do quadro Plurais, e o Erlânio não ouviu ainda. Não. Quando você ouvir, Erlânio, essa vinheta, você vai gargalhar. Você vai gargalhar, porque eu que gravei a vinheta. Sério? Eu passei 3 horas gravando uma vinheta de 8 segundos. Olha, você não tem ideia. Bem isso mesmo. E ficou assim, cafona, brega. Eu amei, do jeito que eu gosto. Aquariano. Pessoal, esse quadro funciona assim. Toda semana... eu indico pra vocês, eu e o convidado que tá aqui, no caso é o Erlânio Caetano, @Erlânio Caetano no Instagram. A gente traz indicações baseadas no episódio ou não, fica a critério da gente também. Então eu separei 2 indicações. A minha primeira indicação, que eu quero muito que vocês assistam, é aquela que o Erlânio falou no meio do episódio, quando ele falou sobre o filme que eu indiquei pra ele. Eu acho que, peraí, deixa eu pegar direitinho como tá na Netflix, porque... Eles traduzem. Pronto. Vocês vão pesquisar aí o filme A Vida e a História de Madame C.J.
Walker. Esse filme, que também pode ser encontrado como Self-Made. Gente, esse filme tá classificado como drama, mas é uma minissérie muito gostosa de assistir. É aquela coisa que você assiste com a família mesmo, é muito gostosinha, não tem contraindicação. Tem contraindicação, mas eu acho que vocês devem assistir de qualquer forma, tá bom? Essa é a minha primeira indicação, não tem muito a ver com o universo. Tem a ver porque a gente tá falando de um universo onde foi gravado com boa parte dos personagens, dos atores envolvidos negros. Eu acho isso muito importante. Mais de 90% do elenco é negro. E a minha segunda indicação pra vocês é um Instagram de um artista, já que a gente tá falando sobre o universo geek, e o Erlânio já me explicou que o universo geek envolve também histórias em quadrinhos. Eu vou indicar pra vocês um Instagram da Retinta. Vocês vão encontrar assim no Instagram, Renata Tinta. Nesse arroba que vocês vão encontrar lá, da Retinta, vocês vão encontrar umas tirinhas criadas pelo Estevão Ribeiro, que é um artista que traz muitas questões com recorte racial nas suas tirinhas. E é um material riquíssimo, inclusive, pessoal, vocês que são professores, que me escutam, que querem trabalhar esse assunto de uma maneira lúdica em sala de aula, tem um material incrível nesse Instagram e vocês vão amar conhecer esse Instagram. É tudo de bom. Tem cada coisa, vocês também vão conseguir entender melhor sobre racismo de uma maneira muito lúdica. Erlânio agora vai indicar também umas coisas que ele separou pra vocês. Bom, Edu, o que eu tenho pra indicar pra todo mundo, inclusive pra você também, né? É uma série que a gente conversou aqui no meio do episódio, que é a série How to Get Away with Murder, que na Netflix você encontra assim, Como Defender um Assassino. É estrelado pela Viola Davis, a magnífica atriz negra Viola Davis, né? E conta a história de uma advogada e professora de direito, e ela, com 5 alunos dela, acaba se envolvendo em uma trama de um assassinato. Então, é uma série que te prende do início ao fim, é uma série de suspense, tem drama, tem ação, tem de tudo um pouco, sabe? E é estrelada pela grande Viola Davis, que se eu for ficar aqui elogiando a Viola Davis, anoitece, amanhece, e é isso. Isso. E é uma série boa. Na Netflix tem 5 temporadas, 15 episódios cada uma, e a sexta está sendo exibida e vai ser a última, infelizmente, essa história vai acabar. A outra indicação, assista. A outra indicação é baseada no universo geek, que eu recomendo a todo mundo que está ouvindo a gente, e a você, Edu, é um Instagram que também é um canal no YouTube, que se chama Canal Piuí. Piuí é aquele som que o trem faz, Piuí. É de 2 homens, que é o Léo e o Miguel. Eles falam tudo sobre o universo geek. Eles falam sobre filmes, falam sobre séries, não importa qual gênero, de tudo. Eles falam de tudo um pouco do universo geek. E eu acho interessante as pessoas acompanhar. O Instagram deles é @canalpiuí. O Piuí, gente, é P2EW2E. É o som que o trenzinho faz. Piuí. Eu gostaria muito de agradecer a participação do Erlânio Caetano, esse colega que se tornou amigo. A gente se conheceu no YouTube e a gente acabou criando um vínculo muito forte. Queria agradecer a você também que ouviu até aqui, você que tá ajudando a compartilhar. Se você tá ouvindo, quer dizer que você tá acreditando nesse projeto. E se você acredita, é disso que eu preciso, tá bom? Não esquece de seguir a gente lá no... engasguei. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, EmpretecendoCast, e também no Twitter, que é EmpretecendoC. E você tá intimado a me mandar um e-mail no empretecendocast@gmail.com, contando aí o seu dilema amoroso, pedindo ajuda. Quem sabe no próximo episódio, Erlânio e eu respondamos isso, né, Erlânio? A gente é especialista, né? É isso aí. A gente fala de tudo um pouco, não tem problema. Então é isso, muito obrigado. Sexta-feira que vem tem mais. Fui!